Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje eu já vou começar dando uma dica para vocês que muita gente não sabe. Existe a aposentadoria do deficiente, então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma carta PCD e se aposentou depois de maio de 2013 e essa pessoa não se aposentou com a aposentadoria do deficiente, que você não entra no fator previdenciário, essa pessoa, ela poderia estar recebendo muito mais do que de fato ela recebe hoje de aposentadoria. Ou aquela pessoa que está para se aposentar, muitas vezes ela já poderia estar aposentada pela aposentadoria do deficiente, tá? Então, precisa analisar a situação da pessoa, precisa analisar quando começou a deficiência. Então, vamos supor, a pessoa se aposentou em 2013, mas ficou deficiente em 2015, aí não há que se falar em aposentadoria do deficiente. Mas se a pessoa utilizou o tempo trabalhado com deficiência, ela faz jus à aposentadoria do deficiente. Essa aposentadoria é uma aposentadoria com menos tempo, então você precisa contribuir menos tempo. E quando você se aposenta, no caso, por idade, são 5 anos a menos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a gente tem 1% apenas das aposentadorias são aposentadorias do deficiente, enquanto que a gente tem milhões de pessoas com deficiência. A gente tem pessoas com cardiopatia, nefropatia, a gente tem várias doenças e a pessoa não tem conhecimento. Então, eu estou aqui justamente para avisar que esse tipo de revisão, ele dá um aumento aí de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, dependendo do fator. Se a pessoa não teve fator utilizado, ela se aposentou pela antiga regra 85-95, que virou 86-96, aí já é outra situação, mas precisa analisar, porque às vezes ela poderia ter se aposentado antes. Então, tá aí já uma dica que vale ouro. Então, às vezes você conhece alguém que se aposentou e essa pessoa poderia ter se aposentado muito antes e com a aposentadoria do deficiente. E para você que está para se aposentar, às vezes está naquela loucura de regras de transição, quando você já tem direito à aposentadoria do deficiente. Então, gente, abre o olho, fique esperto, porque tem esse direito, muita gente não sabe. Então, corra atrás, veja que tipo de deficiência você tem, se é leve, grave, moderada, para que a gente possa fazer um trabalho aí, melhorar a sua situação, você se aposentar antes. Aí você não entra nas regras de transição, muitas vezes, e aí a gente verifica qual o melhor tipo de aposentadoria para você. Do deficiente, normalmente é mais vantajosa, tá? Então, para quem já se aposentou, dá para fazer, porque é claro que quem se aposentou antes de 2013 não cabe. A lei foi em maio de 2013, então, após maio de 2013, dá para fazer revisão. Antes disso, não, porque nem existia a lei, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora dos extratos para declarar imposto de renda. Que a declaração do imposto de renda referente aos ganhos de 2019 já pode ser enviada à Receita Federal e o prazo vai até 30 de abril. Então, quem no ano passado ganhou acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis como salário, aposentadoria, pensão ou aluguéis, por exemplo, deve baixar o programa no site do fisco e enviar a declaração no prazo. Então, aposentados e pensionistas são obrigados a declarar, devem usar os extratos de rendimento do INSS referente ao ano de 2019 para preencher a declaração do imposto de renda. Então, o documento reúne todos os valores recebidos da Previdência pelo segurado no ano base. Então, declarar
todos dados diferentes dos enviados pela fonte pagadora é um dos motivos que mais levam à malha fina do INSS. Então, esse informe de rendimentos da Previdência, ele pode ser obtido no site Meu INSS, meu.inss.gov.br. Aí você vai ter um login e uma senha. Login é seu CPF, aí você vai criar uma senha que você vai poder sempre acessar o site do Meu INSS. Aí no site, você vai acessar esse documento e vai imprimir. Você vai entrar nos serviços em destaque, depois em extrato do imposto de renda. O demonstrativo é gerado na hora. Então, o documento também pode ser retirado em uma das agências do INSS. Antes, você vai ter que fazer o agendamento pelo telefone 135. Eu não recomendo ir na agência, porque tá uma loucura, todo mundo querendo se aposentar, então assim, tá complicado a ida na agência. Então, melhor, se você não sabe, procura um neto, procura um filho que saiba mexer no computador. É extremamente fácil acessar esse site do INSS, não tem nenhuma dificuldade extra, é tranquilo. Qualquer pessoa assim que mexa um pouco no computador já consegue, tá? Não tem dificuldade nenhuma, exceto se tiver algum dado com divergência. Aí é interessante procurar a agência do INSS, por quê? Porque eles estão fazendo um pente fino nos benefícios. Se o seu dado já está aparecendo, os seus dados estão com divergência, é bom arrumar para evitar a suspensão do benefício, tá? Então, você já arruma, às vezes tem um problema no CPF, então você já arruma essa questão do CPF. Tem um problema, enfim, na data de nascimento, arrume essa questão para não gerar futuramente o bloqueio do seu benefício, tá? Bom, então esse extrato para o imposto de renda do INSS é um dos documentos mais importantes para os beneficiários que vão prestar contas, que vão declarar o imposto de renda. Então, para você não cair na malha fina, você tem que detalhar os valores da mesma forma como aparecem no documento. Você vai verificar o que é rendimento isento, o que é tributável, e você vai informar cada valor na ficha correta. Aposentados e pensionistas a partir dos 65 anos têm direito a uma cota extra de isenção que estará detalhada no informe. Bom, o prazo começou no dia 2, às 8 horas, e vai até às 23h59 do dia 30 de abril. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019 é obrigado a declarar o imposto de renda, tá? Aí, então, você vai entrar na plataforma do Meu INSS, fazer o login com o seu CPF e a senha. E aí, se você não tiver cadastro. Se você tiver, você vai informar o seu CPF e a senha e você vai entrar. Então, você vai em serviços, em destaque, imposto de renda, você vai clicar na figura que tem um leão. No campo ano calendário, você vai selecionar 2019 e depois clicar sobre o número do seu benefício. Aí você vai consultar o documento na tela do computador ou baixar em PDF para guardar esse arquivo digital, e aí você vai fazer a sua declaração ou você vai mandar para um contador, tá? Bom, além da plataforma do Meu INSS, tanto no site como no app no seu celular, é possível conseguir nas agências, mas aí você tem que agendar pelo 135 a visita, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, o 135 para você poder ligar. Bom, vou falar um pouquinho agora de alguns procedimentos que podem dificultar a sua aposentadoria. Por quê? Porque o trabalhador, para ele solicitar a aposentadoria, ele tem que ficar atento para não errar no pedido. Então, uma informação incorreta ou ausente, ela pode reduzir o benefício e até impedi-lo. Então, a que pode sair mais cara para o segurado é pagar contribuições em atraso sem garantir um período que seja reconhecido pelo INSS, porque muita gente acha que bastou chegar no INSS, você chega, você vai lá, você emite o boleto, aí você pega e já paga os atrasados.
Só que não é bem assim que funciona. Por quê? Porque você pode emitir um boleto, você pode pagar os atrasados e na hora que você for contar aquele período como período de contribuição, o INSS não aceita. Isso eu vivo falando aqui, gente, tome cuidado, porque se você fizer isso, o INSS não vai aceitar. O ideal é primeiro você consultar, você tem que ter comprovação. Se você não comprovar aquilo que você trabalhou, aquele período, então vamos supor, eu trabalhei de 2017 a 2018, mas eu não paguei. Eu não tenho como comprovar, esquece, não recolhe. Porque se você recolher, ele pega o dinheiro e não conta como tempo de contribuição. Até você se dar conta que isso aconteceu, muitas vezes já passaram 5 anos e você não consegue nem restituição. Então, o ideal é você consultar um advogado especialista para ver se você pode recolher. Ou, na hora de se aposentar, pedir ao INSS para atualizar o CNIS e solicitar o reconhecimento do período apresentando os documentos. Se o INSS reconhecer, aí você vai lá e faz o pagamento. Outro erro que é muito comum é acreditar que quando você vence uma ação trabalhista, garante imediatamente a inclusão daquele período no benefício do INSS, que você já vai contar aquele período como tempo contribuído. Não, você vai ter que juntar a ação trabalhista e pedir para o INSS reconhecer aquele período. O que não está dito que ele vai reconhecer ou não, mas você vai pedir, porque se você não falar nada, aquele período não vai ser reconhecido, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Bom, se você não comprovar período rural, é muito complicado, porque os trabalhadores rurais antes de 91 que atuaram em regime de economia familiar, ou seja, para a subsistência da família, eles podem reconhecer o trabalho desde os 12 anos de idade, desde que seja judicialmente. O INSS considera apenas a partir de 14 anos. E para comprovar, você vai preencher a autodeclaração e autenticá-la em um dos órgãos da Pronater, que é o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, além de apresentar outros documentos e quase sempre testemunhas da época. Bom, a periculosidade também é uma outra questão que muitas vezes o INSS não aceita e a pessoa acaba não conseguindo se aposentar. Então, periculosidade é diferente de conseguir tempo especial na aposentadoria, porque com a reforma, atividade com periculosidade deixou de ser considerada especial. Porém, quem conseguir comprovar o trabalho na área até 12/11/2019 pode aumentar o tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, para você garantir o direito ao tempo especial, o trabalhador deve apresentar os PPPs, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchidos corretamente. Se algum dos campos do documento não tiver sido preenchido, o INSS vai criar caso e não vai aceitar o documento. Então, vamos supor, o NIT da pessoa que assina o documento não está lá, o INSS não considera o documento. Então, são detalhes que você precisa tomar cuidado para você não ter o seu pedido de aposentadoria indeferido. Agora, existe um outro caso que às vezes a pessoa se afastou por auxílio-doença ou auxílio-acidente. Esse período entra no tempo de contribuição. Então, a pessoa ficou doente, se afastou, recebeu aí aposentadoria por invalidez, ou recebeu aposentadoria, ou recebeu auxílio-doença, e ela ficou afastada. O que acontece? Na hora dela se aposentar, muitas vezes o INSS não considera esse período, principalmente se tiver intercalado. Tem que estar intercalado para ser considerado, e às vezes o INSS não considera. Outras vezes a pessoa está lá, 10 anos recebendo auxílio-doença, vai e pede aposentadoria. Aí você pergunta, mas você contribuiu pelo menos uma contribuição para ter intercalado? Não, então você perdeu. Porque você tem que ter intercalado para que você possa somar esse período, para que você possa entrar no tempo de contribuição, porque se você não tem intercalado, não entre. Muitas vezes, mesmo intercalado, o INSS não considera esse período. Então, precisa ficar de olho nisso. Outra questão é contribuir como autônomo com código errado, porque o trabalhador que contribui ou já contribuiu como autônomo, ele tem que ficar de olho no código. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela troca o valor.
Então, ela passa para ser contribuinte de baixa renda, mas ela não mudou o código. Olha a encrenca. Então, lá na frente, ela vai recolher a diferença. Ou ela contribuiu como facultativo, sendo que ela deveria contribuir como autônomo. O INSS não vai reconhecer o período. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa arrumar o CNIS antes de se aposentar. Uma outra questão que eu vejo com muita frequência, às vezes o empregador, ele muda o nome da empresa, e aí passa a constar no CNIS do empregado que ele está trabalhando numa empresa antes da data de abertura da empresa. Já consta um erro aí. Então, se essa pessoa não corrigir, quando ela for se aposentar, vai demorar muito para ela conseguir se aposentar, se ela conseguir se aposentar, porque muitas vezes ela leva uma negativa. Então, essas pessoas, por exemplo, que contribuíram como facultativo quando deveriam contribuir como autônomo, esse período não é considerado. Se você não arrumar, ele não entra, tá? Bom, pagar as contribuições em atraso, que eu já falei, isso pode dar um problema muito sério, porque você acha que vai entrar na contagem e não entra. Conferir se as contribuições de trabalho simultâneos estão sendo somadas. Então, para quem trabalha, já trabalhou em mais de um emprego, ou num período, tem direito a ter contribuições somadas e melhorar o valor da aposentadoria. Então, é possível checar se as contribuições foram somadas na carta de concessão do INSS. Se os salários não estiverem somados, o segurado pode solicitar uma revisão do cálculo. O INSS reconhece o direito ao cálculo mais vantajoso desde junho de 2019, mas a Justiça já entende que há esse direito muito antes disso. Bom, outra questão que pode atrapalhar a sua aposentadoria são rasuras na carteira de trabalho. Então, períodos em aberto ou mesmo a falta de registro pode atrapalhar na hora de você se aposentar. Então, se tiver no CNIS, não tem problema. Mas isso geralmente não acontece e essas falhas acabam constando as falhas no CNIS. E aí dificulta a aposentadoria da pessoa. Bom, esse CNIS desatualizado. Então, o CNIS é um dos documentos mais importantes do segurado do INSS. Então, se os dados nele têm que estar corretos, porque se houver erros e não for corrigido, certamente a aposentadoria vai ser indeferida, tá? Então, quem deixou para corrigir agora na época de se aposentar, o que acontece? Com esse problema que está o INSS, com esse caos que está o INSS, adivinha, a pessoa não está conseguindo se aposentar. Por quê? Porque você vai lá, você indica onde está o erro, você explica, muitas vezes eles ignoram e seguem, e aí a pessoa acaba tendo pedido indeferido. Outra questão que dificulta muito a aposentadoria são pessoas que têm 2 números de PIS. Por quê? Porque o segurado pode ter dificuldade para agendar a aposentadoria. Então, você precisa fazer no posto a unificação de números, para que essa pessoa tenha apenas um único número de PIS. A idade errada nos registros do INSS pode impedir a aposentadoria. Às vezes a pessoa já pode se aposentar, tem o tempo, tem a idade, mas está constando outra idade. Lá ela já não consegue nem agendar. Contribuições, isso é muito comum. A pessoa tem várias contribuições e essas contribuições não constam no cadastro do INSS. O que vai acontecer? Você às vezes não vai conseguir se aposentar porque aquele período não entrou, não foi contabilizado. Por quê? Porque você não tem essa contribuição, nem consta no CNIS. Tempo de serviço militar, ele pode ser acrescido no tempo contribuído. Então, você precisa apresentar, o INSS não tem como adivinhar que você serviu o exército. Então, você precisa apresentar o certificado de reservista ou a certidão da junta militar. Porque senão não tem como. Eles não vão adivinhar que você trabalhou num regime e que você tem esse período a ser acrescido para que você possa se aposentar. Às vezes a gente fala, putz, a pessoa serviu o exército 10 meses e é o tempo exato que precisa para ela se aposentar. E às vezes a pessoa nem tem conhecimento disso e nem ia considerar esse período. Período trabalhado em regime próprio. Então, se você utilizar esse período no INSS, você não vai poder utilizar no regime próprio. Ou você utiliza no regime próprio, ou você utiliza no INSS. Nos dois, você não pode utilizar.
Então, por isso, você precisa analisar se vale a pena levar para o INSS ou deixar no regime próprio. Então, para utilizar, você vai precisar, se você quiser, não vou levar para o INSS, ou vou levar o tempo do INSS para o regime próprio, você vai precisar da CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, que tem que ser solicitada junto ao órgão competente do regime próprio, ou se você quiser levar para o regime próprio, você vai pedir no INSS. No caso do INSS, ele nem analisa o período se você não tiver essa CTC, essa Certidão de Tempo de Contribuição. Bom, e aquilo que eu falei, que eu vou falar novamente, que eu acho bem importante, é o trabalho na condição de pessoa com deficiência, porque existe aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência. Então, o segurado, ele pode solicitar a aposentadoria, ele vai passar por uma perícia. Se o segurado não solicitar, o INSS não vai nem analisar. Então, eu estou cansada de ver gente com deficiência solicitando aposentadoria comum. Ela não pede a aposentadoria da pessoa com deficiência. E a aposentadoria do deficiente, ela é bem menor, o tempo de contribuição, a idade dela é menor. Não entra, para quem se aposentou já e teve o fator, todo mundo sabe que o fator comia aí 40%, às vezes 60%. É muito grande a redução do fator previdenciário. Então, tome cuidado, verifique se você se aposentou após 2013 e você tem direito a essa aposentadoria, você já tinha uma deficiência, não adianta eu ter deficiência depois que eu me aposentei, aí esquece. Mas eu trabalhei com deficiência, por quê? Porque a pessoa ela tem um esforço muito maior para trabalhar quando ela tem uma deficiência do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Ela tem um problema muito maior para se deslocar, para ela é muito mais difícil executar uma tarefa do que aquela pessoa que saudável, tá? Que não tem... saudável não foi um termo correto, mas aquela pessoa que não tem deficiência, tá? Então, vale a pena, a pessoa pode se aposentar muito melhor. Teve o desconto do fator previdenciário, se aposentou na forma comum, tem direito à aposentadoria do deficiente, peça a revisão. Essa revisão tem que ser pedida primeiro no posto do INSS e na sequência entrar com ação judicial, porque o posto vai demorar anos. Na justiça eu acho bem mais rápido e você pede os atrasados, já você explica, você junta laudo, tudo mais, e você prova por A mais B que você, porque o INSS ele é obrigado a conceder o melhor benefício e ele não faz isso. Então você prova por A mais B que você tinha direito a essa aposentadoria melhor e que na época não foi concedida. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.